Gravando! Gravando. Vou mutar vocês aqui pra vocês não darem Alô, alô, galera! Vocês todos que estão ouvindo agora mais uma transmissão dos Teólogos Anônimos. Você, Dona Maria, você, seu José. Junte as crianças na sala que já vai começar. Teologia. O que é Eu teologia? penso do conceito de teologia. De fato, a teologia é o estudo sobre A Deus. teologia é uma espécie de filosofia. Teologia, na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da verdade. É o estudo mesmo, né, do homem pelo seu Criador. Na pelo seu interpretação Deus. do texto bíblico que nos descreve como E Deus a se teologia revela com é o a seu povo. tentativa humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. 4 caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. Vamos ver se é bom mesmo. E é isso aí, galera. É com o Gersinho comendo salada de fruta, para quem tá vendo no YouTube, que a gente começa o nosso 5º episódio. Quem imaginou que nós chegaríamos tão longe nessa empreitada aí de gravar conversas desses 4 amigos aqui discutindo não, mas tá mais para um bate-papo aí de teologia. Mas hoje a gente vai tratar de um tema aí polêmico, que é a relação aí, talvez, entre religião e política. Vamos conversar um pouquinho sobre se existe, se deve haver uma atuação da religião na política, ou se a política se mistura com religião, a religião se mistura com política, como é que é essa parada aí? E a primeira pergunta que a gente pode soltar aí para a gente começar a nossa discussão é exatamente essa, sobre uma pergunta mais direta aí. Religião e política se misturam? Se sim, porque sim, se não, porque não, se talvez, porque talvez. Bora lá. Eu acho que a pergunta não é se misturam, né? Se relacionam. E minha resposta para saber se religião e política se relacionam, acho que sim. Acredito que sim. Mas o que tem que ser pensado é como que esse relacionamento se dá. Então, hoje as pessoas imaginam um relacionamento da igreja com o Estado, que dependendo desse relacionamento, isso não dá certo. Nem para a igreja, nem para o Estado, e não é a forma correta. Mas de outra forma, com um relacionamento saudável, com um relacionamento que a gente vai discutir aqui mais para frente, eu acredito que sim, que a igreja e o Estado têm que se relacionar. E não só acho correto, como acho que é um dever da igreja também pensar política, né? Eu gosto dessa estratégia de quando você não quer responder a pergunta, você reformular ela. E aí você responde a pergunta que você mesmo reformulou. Essa estratégia é bem boa. É que aí você não se compromete, né, mano? Eu quero falar, você falou que sim? Eu falei, não falei que sim pra pergunta dele, eu falei que sim pra minha pergunta. Ótima estratégia, mano. E eu tava aqui pensando, falou e eu não entendi o que ele tava falando. Ótima estratégia. A hora que ele usou a palavra mistura, eu falei, peraí, se misturar vira uma coisa só, então a resposta é não. Não, realmente isso que o Gustavo falou é verdade. A pergunta acho que fica melhor se política e religião se relacionam, né? Porque de fato elas nunca vão ser a mesma coisa, né? Porque como a gente falou aqui rindo, quando você mistura duas coisas, elas se tornam uma coisa só. E a política e a religião, ou no nosso caso, cristianismo e política, eles não vão se tornar a mesma coisa, né? Mas a minha resposta para a primeira resposta para essa pergunta, se há relação entre as duas, ou se a religião se tem algo a dizer a política ou vice-versa, a minha resposta é sim, porque a religião, pelo menos a cristã, ela tem algo a dizer, né? A gente costuma falar aqui em todos os podcasts sobre cosmovisão. E a cosmovisão bíblica e cristã, ela tem, né, esse teor de completude sobre todas as áreas da vida, né? E o cristianismo tem coisas a dizer, e a gente vai talvez comentar sobre isso aqui, sobre política, sobre como governar, sobre
que tipo, não de que tipo de governo, mas que diretrizes éticas, talvez, ou sociais o governo tem que ter. Então, minha resposta primariamente, assim, seria assim. E é interessante também porque a gente vê na Bíblia tantas histórias, né, de reinados, da própria política da época, né? Principalmente no Antigo Testamento, a história dos reis, reis que foram bons, que governaram de uma forma muito boa o seu povo, outros reis que caíram por não governar bem. Então eu acho que tem sim esse paralelo da política com a vida cristã. Acho que dá para fazer uma explicação bem legal, dá para a gente abordar muitas coisas com esse tema. O Desmond Tutu, né? Por mais que o Gersinho não goste, Desmond Tutu, bispo herege. anglicano. Mas ele tem uma frase muito interessante que ele fala: não existe nada mais político do que não falar em política. Então, na verdade, você falar que a igreja não pode falar política, você falar que a igreja não pode discutir política, isso é um ato político. Você está alienando um povo politicamente, e isso é um ato político. Então, acho que a igreja tem que se relacionar com política. Então, igual a gente estava falando no começo, não se misturar, né? Se a gente observar a história, então teve um tempo que a igreja e Estado era o mesmo, igreja católica e Estado era uma coisa só. A reforma protestante, principalmente, quebrou com essa mistura da igreja e Estado, dividindo o Estado. O Estado vai ser responsável pelo Estado, tem o rei, e a igreja vai ser responsável pela igreja, aquilo que está no horizonte de atuação da igreja. Mas a igreja se relaciona com política, a igreja deve se relacionar com política. Jesus mesmo falou, né? Jesus, quando convida ali os seus discípulos, e no começo da igreja, ele fala: vocês são sal e luz do mundo. E você não coloca luz num lugar onde não pode se ver. Então, acho que a gente, como sal e luz da terra, sal e luz do mundo, uma das nossas funções é iluminar todo o campo de conhecimento, iluminar tudo aquilo que tem a ver com a vida humana. Então, acho que a igreja tem sim que relacionar, a igreja tem sim que se relacionar, falar sobre política, mas nunca ser uma ferramenta do Estado. Então, o que a gente vê a confusão hoje é quando o Estado começa a utilizar a igreja para atingir objetivos dele. Isso é errado. A igreja tem autonomia e a igreja não pode ser uma ferramenta do Estado. A igreja, na minha concepção, tem que ser a consciência do Estado. Então, a gente tem que questionar o que o Estado está fazendo, a gente tem que questionar os governantes, a gente tem que questionar as políticas que são feitas. Essa é a função da igreja. Quando a gente vê uma lei que não é humana, ou uma lei que faz mal não só ao cristão, mas ao ser humano, é a função da igreja questionar e é a função da igreja brigar contra isso. Porque a gente, como cristão, a gente tem que lutar por isso e se posicionar em relação a isso. Tem um versículo, acho que em Romanos 13, né, que Paulo vai falar que o cristão tem que se submeter às autoridades, e lá ele também fala que as autoridades estão a serviço de Deus. Então, muita gente interpreta esse versículo como a igreja ter que se submeter ao Estado. Mas a minha leitura é: você tem que submeter quando essa autoridade está a serviço de Deus. Então, cabe à igreja e cabe a nós cristãos questionar se essa autoridade está a serviço de Deus ou não. Se as atuações dele, se a política que ele tem feito, se tudo aquilo que o governo tem aplicado, isso tem a ver com o que eu creio? Isso tem a ver com os princípios, isso tem a ver com o contexto geral da Bíblia. Então não é uma forma da igreja se submeter cegamente ao Estado. Pelo contrário, é questionar se as obras que o Estado faz é realmente obras que a gente pode falar: olha, essas são obras boas ou não. Então a igreja tem sim que se relacionar dessa forma, questionar e pensar a política. Eu só voltando à pergunta primária, também acredito que não só pode, como deve se relacionar com a política, a igreja deve se relacionar com a política, mas nesse aspecto de supervisão que o Gustavo está falando, supervisionar as atitudes e as posturas e tudo mais que partem do governo, que partem da política, do que seja. Uma coisa que confunde muito a galera hoje é achar que o governante tem que governar para ele, né? E isso nós não. E aí eu não estou restringindo só a igreja. Então, assim, essa é uma dificuldade que ambos os lados têm, seja dentro ou fora da igreja, seja de direita, de esquerda ou de centro, aquele que elege
ele acha que geralmente o eleito, o presidente, o governador, o prefeito, o senador, seja lá o que for, tem que governar e legislar para ele, quando não. E a igreja precisa estar atenta a isso, porque não é porque candidato A, B ou C, no seu discurso político, que 98% é mentiroso, é para ganhar voto e populista, não é porque ele fala que ele é evangélico que ele tem que governar a ponto de dar privilégios aos evangélicos, de maneira alguma. Ele vai ser o presidente, o governante, o prefeito de todos, não só de quem ele elegeu ou de quem ele concorda com as ideias dele ou não. E a igreja tem que supervisionar esse trabalho para que o trabalho seja bom o suficiente para todos e corresponda aos anseios do que nós chamamos de justiça social para todos e não para um público exclusivo. Não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Desmond Tutu. Isso é até anticristão, né? Então, se você como cristão, você vota em alguém só para ele proteger o cristão, na verdade, você mesmo, seu voto, já não está a serviço de Deus. Se é a sua posição política, alguém que governe para os evangélicos, essa é a forma errada de enxergar política, não é a forma que um cristão enxerga política. Pelo contrário, independente do candidato, se ele é cristão ou não, tem que se analisar as propostas dele, ver qual é a proposta que ele tem para a política, de forma que ele governe para todos e que ele promova a justiça para todos. Essa é a forma de pensar, né? A forma cristã de pensar. A cosmovisão cristã busca esse governo, um governo que você tenha justiça para todos, não só para ele mesmo, para ele próprio, né? Porque isso se tornaria uma ditadura cristã. Isso é anticristão, pensar dessa forma. Sim. O Wayne Gruden fala isso no livrinho que eu vou indicar no final, que sobre isso, né, que o princípio relevante para o cristão na hora de escolher um candidato não é a religião dele, né, mas são as propostas e os princípios dele, né? E daí ele até fala que é melhor escolher um não cristão ou um não evangélico que tenha princípios que vão fazer bem a todos. Ele até cita, não exatamente nesse contexto, no livro, mas em outras partes, ele cita aquele texto de Gálatas 6:10, né? Quando vocês tiverem oportunidade, façam bem a todos, né? Principalmente aos da família da fé. Mas façam bem a todos, né? Não tem preferência, né? Talvez, se a gente fosse escolher na Bíblia uma preferência, seria aqueles que são mais necessitados, né? As viúvas, os órfãos, como o Tiago fala lá, que a religião que agrada a Deus é aquela que faz o bem a essas pessoas. Se a gente tivesse que escolher, né? Mas, de fato, escolher aquele que vai beneficiar a igreja, na verdade isso são igrejas que pensam assim, ou cristãos que pensam assim, tem, na verdade, uma mente que não é de igreja, né, cristã, uma mente política, porque a politicagem, né, vamos dizer assim, a política em si não é má, mas a politicagem consiste nisso, né, em favorecer um ou outro por troca de favor. E não é com essa política que a igreja tem a ver, né? E até quando a gente fala em Estado democrático de direito, né, que é o Brasil. Então, no Estado Democrático de Direito, a lei não é... O que acontece não é a soma das vontades de uma pessoa. O que resulta de tudo não é a vontade de uma pessoa. Pelo contrário, você tem 3 poderes, e dentro de um Estado Democrático de Direito, a resultante é o equilíbrio desses 3 poderes. Então, a partir do momento que você quer colocar alguém que beneficie só você e que faça a sua vontade, primeiro, acho que é pecado isso, porque você está sendo egoísta. E segundo, que você está indo contra a Constituição, né? Então, se você tem um presidente que governa, ou você tem qualquer executivo, legislativo que governe só para um nicho de pessoas, isso é anticonstitucional. Isso não é nem defendido pela Constituição. Isso, além de ser pecado, acho que é crime, né? Então, ter essa mentalidade, votar com essa mentalidade, também é um crime. E é engraçado porque, assim, esses que acabam utilizando o discurso de que são cristãos, eles só se tornam cristãos durante a campanha, né? Porque a gente não fica sabendo de nada antes da campanha. A gente não vê nenhum fruto deles que comprove isso antes da campanha, né? Depois que
tá nesse momento de eleição é um marketing tão forte, e eu acho que é aí que tudo começa a se vender de um lado errado, né? A política, ela começa a ter essa mistura, aí confunde a cabeça do povo, as pessoas que não têm acho que até o conhecimento mesmo em relação à parte da política, isso que a gente está conversando sobre essa intervenção também com a religião, aí acaba virando os times, né? Mas é muito engraçado isso, porque durante a campanha a gente vê eles assistindo culto, a gente vê eles indo na missa, a gente vê eles em todos os lugares. Mas depois, hoje em dia não dá para confiar no homem, não dá mesmo para a gente acreditar, a gente tem que ver os frutos antes, né? Como que é a vida dessa pessoa, os pensamentos dela, as condutas. Né, até a igreja, né? Quando a gente fala, a igreja eleger um candidato é muito perigoso, né? Então, quando a gente fala em voto, em escolher um governante, isso é um direito do cidadão, né? Então, você eleger um voto como igreja é algo muito complicado. Primeiro que a igreja está se amarrando com esse candidato. Então, a partir do momento que a igreja elege um candidato, ele falou, olha, esse aqui é o candidato da igreja, tudo que ele fizer durante o tempo que ele governar, aquilo vai ser associado com a igreja. Então isso é arriscado para os dois lados, né? A igreja não pode ter um candidato justamente por isso. A igreja não pode ter amarrado a ela os frutos de um candidato que você nem sabe direito o que ele vai fazer. E isso também é contra o princípio do voto, né? O voto é individual e mesmo sendo a igreja unidade, ela tem sua diversidade, cada um tem que expressar essa diversidade através do seu voto, pensando-se mesmo sobre o candidato que é interessante e que ela vai querer supervisionar e ver o que ele vai fazer durante o tempo que ele estiver no cargo, né? É porque é engraçado aqui, eu pensei numa coisa, né? Que a igreja, normalmente quando ela faz isso, ela pensa pelo lado do poder, né? De ter alguém ali que vai mesmo lhe beneficiar, como a gente estava falando. E os termos, talvez, de política que a igreja pode tocar, não são esse tipo de termo, né? Poder, influência no sentido de ter alguém lá que vai lutar pelos interesses, mas são mais termos ligados mesmo à justiça, seja no tribunal, seja questão de corrupção, seja questão social. Tem uns termos relacionados à política que tem mais a ver, digamos assim, com o que a igreja procura, não só para ela mesma, né, mas para a sociedade como um todo, para fazer o bem a todos. Então, quando a igreja pensa em termos de poder, né, de poder de influência nesse sentido político, acaba tendo esse tipo de atitude, como indicar candidatos ou se infiltrar, né, no meio político. Eu até tenho pensado muito sobre os profetas do Antigo Testamento, aqueles profetas que eram de carreira profissional, né, os profetas da corte. E, cara, não tem como você não lembrar de alguns pastores, né, que estão há tanto tempo aí na mídia, que já subiram em palanque com políticos de esquerda, né, e hoje sobem no palanque com políticos de direita, extrema-direita. E assim, são pessoas que são como os profetas da corte, né, são os bajuladores do rei, né, estão lá para manterem seu plano de poder, ou seu status, talvez, a sua visibilidade. E aí esse tipo de coisa é que não tem a ver com a visão correta de política e religião que o cristianismo tem. São profetas de Baal, né? É engraçado que em alguns momentos da história de Israel nós vemos que não só profetas de Baal, como profetas que se diziam serem profetas de Jeová, ou de Javé, ou Yavé, o nome que você quiser dar, que fingem estarem falando em nome de Deus, fingem de fato ter uma revelação, uma palavra de Deus para se manterem no cargo, e vez ou outra se levantava então que apontava o pecado do rei e às vezes era até jurado de morte, perseguido por isso, por apontar o pecado do rei. Mas eu acho que uma das dificuldades que nós temos como sociedade, e não exclusivamente como igreja, é a dificuldade de encontrar no
no político um discurso que não seja, como que eu posso dizer? Que não seja exclusivo para os seus eleitores. Então, assim, querendo ou não, quem vota em A ou B sempre pensa no benefício de alguém, e geralmente esse alguém é a turma que eu gosto. Não tem como nós pensarmos, aquele ali vai ajudar um grupo de pessoas específico e esse daqui vai ajudar outro. De uma maneira ou de outra, quando você escolhe um candidato, você escolhe porque você pende por um desses dois lados. E isso não é exclusividade da igreja. Não sei se vocês estão me entendendo, que eu não quero dar nomes específicos aqui para os grupos sociais. Mas, independentemente, a coisa mais difícil é o cidadão, independente de ser religioso ou não, crente ou não, a coisa mais difícil é ele escolher um candidato sem que esse candidato tenha um plano de governo virado para o público que ele acha que é o público que tem que ser assistido, né? Ou para um ministério específico que precisa ser assistido. E é claro que muitos candidatos, e a gente sabe disso porque a gente vê isso de 4 em 4 anos, muitos deles nem têm plano de governo, muitos deles não tem como, não passa pela cabeça deles assistir mais de um público, muito pelo contrário, eles escolhem um público-alvo, que geralmente é aquele que vai lhe dar mais visibilidade e mais voto, e o discurso dele em cima daquilo. Vamos lembrar que esses pastores, que são os pastores que estão na mídia, que tem programa de TV e tudo mais, eles sempre defenderam o governo. Eles defenderam o governo quando era de esquerda e defendem o governo que é de direita, porque eles procuram benefício nisso. E automaticamente, quem está no governo sempre busca o apoio deles, porque é voto garantido. E isso é um grande problema na democracia, porque pastores que não estão nem aí para a sociedade, na verdade eles estão mais importando, ou melhor, eles estão mais preocupados com ter o apoio do governo ou não, eles estão influenciando sua igreja a apoiar quem eles quiserem. Então, assim, é um problema social no Brasil, é um problema da sociedade, é uma sociedade que politicamente ainda não sabe como se comportar. E isso, infelizmente, influencia a igreja. A igreja é um recorte da sociedade, né? Tem como você tirar a igreja de dentro da sociedade, acaba sendo um recorte. Por isso que é perigoso não falar em política. Então, quando você não fala em política, então, igual a gente falou, na igreja tem dois riscos. Então, ou você vai ter um líder desse tipo que o Gersinho está falando, que vai acabar influenciando a igreja a votar em alguém, porque é uma troca, então ele vai dar benefício para a igreja em troca de voto, e a igreja vai votar nele atrás de benefício. Então já é errado, porque igual a gente falou, não é primeiro, não é nem o objetivo da igreja. Então a igreja não existe em função de governador, a igreja não existe em função do Estado. A igreja existe em função das pessoas, em servir a comunidade, e a política que é feita nessa comunidade acaba refletindo na vida da igreja automaticamente. Então a igreja tem que buscar, e os membros da igreja têm que buscar alguém que vá fazer aquilo que eles acreditam que é certo, não ser influenciado por um líder. E o outro risco que eu vejo na nossa sociedade, igual a gente está falando, a igreja é um recorte da sociedade. É que eu acho que ainda tem no Brasil a mentalidade de um Messias, vamos dizer assim, né? Então as pessoas acreditam que vai vir alguém e mudar tudo. As pessoas sempre gostam de terceirizar a responsabilidade delas. Então, se não deu certo é porque aquela pessoa específica não fez o que era certo, ou aquela pessoa específica é corrupta. Ou, no caso religioso das igrejas, o que é também um risco, a igreja falar, Deus decide quem vai, eu não vou me importar com isso, porque Deus vai decidir quem vai governar. Deus escolhe presidente, Deus escolhe os governantes. Também é um risco na igreja. Quando você não fala em política, a igreja acaba acreditando que Deus está escolhendo os presidentes, Deus está escolhendo quem vai ser o governante. E ela a pessoa não assume para si a responsabilidade de eleger alguém. Quando não se fala de política na igreja, é outro risco que eu vejo acontecer muito também. A pessoa acaba sendo omissa com o país, a pessoa acaba sendo omissa com o dever de cidadão dela, colocando isso e transferindo isso para Deus, né?
Então isso é errado também, né? Então quando a gente olha na Bíblia, era um estado teocrático, Deus mandava ali, né? Agora o nosso estado é um estado democrático, o povo escolhe. Então nem sempre o povo escolhe o que Deus quer. O povo na Bíblia foi que escolheu Deus feito de mãos humanas de ouro. O povo na Bíblia foi que escolheu Barrabás ao invés de Cristo. Então o povo é responsável pelo voto. A urna decide e a igreja por si é responsável por esse voto. Não achar que Deus está elegendo quem vai presidir o Brasil, quem vai governar o Estado. Mas cada membro e cada pessoa ali é responsável por tomar essa decisão baseado nas propostas que a gente está falando. Lembrando que a primeira escolha de Israel foi Saul, né? Já. Não, Já eles acabou com tudo. Na verdade, eles escolhem por um rei, mas é Deus que institui Saul, né? Não é? Ele fala, nós queremos um rei. Aí Deus fala assim, tá bom, você quer um rei, eu vou te dar. Vocês querem? Eu que escolho. Não, eu ia Mas falar... eu achei legal. Mas o bezerro de ouro foi o povo mesmo. Eu ia falar que a confusão que existe, talvez, é que a gente tem a questão da soberania de Deus, né? Então Deus não perde o controle da situação que está acontecendo, seja ela qual for, no universo inteiro. Então, tal governante só foi eleito pelo povo porque Deus permitiu, e isso está sob o controle de Deus. E aqui a gente trata um pouquinho mais de teologia, né? Não deixa de estar sob o controle de Deus, mas na Bíblia inteira tem essa tensão, né, entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A Bíblia inteira. Tem um livro inteiro do Carson que ele trata disso e ele não chega numa resposta, Deus é soberano ou o homem é responsável. É as duas coisas, o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que... Porque assim, tem o texto de Romanos 13, né? E tipo, toda a autoridade é instituída por Deus. Mas tem a questão, talvez, de que aquela posição de autoridade que existe, não a da pessoa, mas a posição de autoridade de um governante, é uma hierarquia estabelecida por Deus, entende? Então, deve-se respeitar o governante que nós elegemos, mas se ele começa, por exemplo, ser um tirano ou beneficiar só um grupo da sociedade, esquecer outro e cometer injustiças, a gente tem o cristão tem o dever, o papel profético, digamos assim, de apontar as injustiças e as atrocidades de um governo, seja ele qual for. Em Romanos, o que Paulo fala é que as autoridades, essa hierarquia é instituída por Deus. Mas ele continua, ele fala para promover a justiça. Então ele não fala que os governantes ali todos os governantes são escolhidos por Deus. Ele fala, não, a hierarquia, essa possibilidade de ter um órgão para promover justiça, isso sim, é instituído por Deus. Isso existe no mundo faz tempo, até quando o Estado era teocrático existia isso, existia o rei para promover justiça. Então, isso sim, mas falar que Deus que elege o presidente, os governadores, não, e igual a gente está falando, entra na soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus vai cumprir o propósito dele na história de qualquer forma, Deus não perde o controle da história. Mas existe também a responsabilidade do homem, né? Quando a gente fala de uma esfera pública é mais difícil, mas é igual ao nosso casamento. Então Deus é soberano, mas a responsabilidade do casamento é nossa. Dependendo do que você fizer no casamento, você vai ter as consequências do seu casamento. Você vai colher aquilo que sobre casamento. Você vai colher aquilo que você... Não adianta falar assim, eu fiz alguma coisa errada no meu casamento, feri minha esposa, e não, Deus falou para eu fazer isso. É a mesma coisa com voto. Eu posso votar errado, eu não posso falar Deus elegeu esse cara. Deus vai cumprir os propósitos dele na história de qualquer forma. Deus não vai perder o controle da história e vai continuar cumprindo os propósitos dele. Mas acreditar que tudo que aconteceu foi Deus que mandou fazer, eu também não acredito. Acho que existe responsabilidade do homem em cima disso. Tem coisa que Deus vai barrar, vai falar não, porque isso não vai ser desse jeito. Mas tem coisa que ele coloca sobre a responsabilidade do homem. E o voto, por exemplo, eu acho que é uma delas. A gente escolhe quem vai governar. A gente tem que ter a responsabilidade de analisar as propostas, buscar uma mentalidade política cristã, que a gente já falou que não é uma mentalidade que governa para cristãos, e votar com consciência. Essa é uma responsabilidade nossa, né? Essa é uma responsabilidade do cidadão. Eu hoje, assim, quer comentar essa exegese aqui que a gente fez do Romanos 13?
Não, porque na verdade eu nem prestei atenção. A gente defendeu aqui que não é todas as pessoas que estão lá foram escolhidas por Deus para estar lá. Mas a posição de autoridade ou o sistema hierárquico de um governo, vê se eu estou errado, Dudu. Aquilo ali é instituído por Deus. Então a pessoa que estiver ali tem que ser respeitada desde que ela cumpra aquele requisito de estar ali para promover a justiça, fazer o que é correto, certo? Claro. Foi isso que a gente falou. Não é Deus que decide, que vota lá, que elege. Nós temos a nossa responsabilidade. Não, eu acredito sim que... Eu acredito que nós temos a responsabilidade, mas que independente disso... Eu não estou nem com a minha Bíblia aqui para ler e ver, tá lá na sala. Mas que independente disso... vai cair naquela dualidade de responsabilidade soberana e soberania de Deus. Você não prestou atenção mesmo, né? Não, eu tô querendo falar do indivíduo. Não, tô falando do indivíduo agora. Não do sistema hierárquico, como vocês falaram. Não, tô falando do indivíduo. Eu acho que o indivíduo, de fato, foi colocado por Deus, independente da responsabilidade humana. Explica melhor, então. Não, porque eu sou calvinista. Eu acredito na eleição incondicional para cargos cargos públicos de governança. É engraçado porque eu pensei dessa forma também, acredita? Então, tipo assim, é claro que nós vamos votar, é claro, mas tipo, Deus já tem a pessoa que ele vai colocar lá e ele vai agir através daquela situação, daquele governante que vai entrar. Mas Deus, eu acho que senão a gente vai entrar no livre-arbítrio, parece. Tipo. Então, mas mesmo nessa posição calvinista e mais determinista, não quer dizer que aquela pessoa tem o caráter de um cristão. Porque Deus, na Bíblia, ele separa homens ali para governar Israel ou para governar nações que vão em volta de Israel para causar juízo. São governantes que fazem coisas ruins. Então, assim, mesmo nessa posição, não é para a gente entender que um governante que foi instituído por Deus, e acho que isso vocês concordam, é um cara ungido que tudo que ele fizer significa que Deus quer aquilo, entendeu? Ou na verdade Deus quer, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. É igual a gente tá falando, assim. Deus coloca homens em cargos importantes, em algumas vezes, para corrigir o povo, e em alguns exemplos, por exemplo, do cativeiro babilônico, Deus usa de homens que nem crentes e nem tementes a eles são, para corrigir o seu povo. Isso não faz a menor diferença. Mas que foi ele que fez, foi. E ainda, no caso de Nabucodonosor, o profeta, se não me engano, Jeremias, ele diz, Deus está usando Nabucodonosor como sua espada de justiça. Olha que bagulho louco. Ele não usou um israelita, ele não usou um homem temente a Deus, muito pelo contrário, usou um idólatra de outra nação para corrigir o seu povo, porque zela pelo seu povo. Olha que bagulho louco. Mas eu acho que é igual que a gente falou, quando fala de soberania de Deus na história, eu creio que Deus está conduzindo a história, que ele vai cumprir igual eu falei, que ele vai cumprir os propósitos dele na história. Mas eu não acho, por exemplo, que Deus escolhe o Jair Bolsonaro, por exemplo, para governar o Brasil. Isso foi uma escolha do povo. Deus vai cumprir os propósitos dele na história? Vai cumprir os propósitos dele na história. Mas acreditar que Deus colocou aquela pessoa, uma pessoa específica, para governar sobre um país, eu acho que isso é escolha do povo. A gente não pode ver assim, toda autoridade foi Deus, que toda pessoa autoridade foi Deus que instituiu, e a gente tem que submeter a isso. Então, por exemplo, o livro que eu vou citar do Bonhoeffer mostra exatamente isso. Você tinha uma igreja alemã e o Estado alemão. O nazismo subiu o poder do Estado alemão e estava usando a igreja como uma ferramenta do nazismo. Ou seja, a igreja na época passou a ser uma pregação do nazismo, estava pregando o nazismo. E uma igreja rompe com o Estado e fala, não, a gente não vai se dobrar diante disso, porque isso não é o que a gente acredita. Então essa igreja rompe com o Estado e começa a formar resistência nazista. Então nesse momento da história a igreja foi resistente. Então a igreja não viu aquela autoridade como instituída por Deus. Hitler era alguém instituído por Deus. Pelo contrário. Eles falaram, olha, isso não é instituído por Deus e a igreja não tem que ficar nessa posição, não tem que se dobrar diante de alguém assim. Pelo contrário, a gente tem que questionar as atitudes e lutar contra. A gente tem que ser resistência para o Estado.
Mas é isso que eu falei. O livre-arbítrio é a soberania de Deus, cara. É um paradoxo. É uma tensão que está o tempo todo na Bíblia, né? Isso não faz a gente omisso, né? Você não pode ser. Porque então, a responsabilidade humana não é anulada. O homem tem responsabilidade sobre os seus atos. O que Senão ele não poderia ser condenado ao inferno. O que está acontecendo aqui é que, enquanto eu e o Gustavo estamos frisando um lado, e você e o Gregor estão frisando o outro lado, mas a tensão... na verdade, não tem mais nada a ver com o assunto, né? Nós estamos... Teologia, velho. Teólogos anônimos, não políticos anônimos. Políticos anônimos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, pois é serva de Deus para o seu bem. Romanos 13, versículos 1 e 4. Eu acho que eu entendi o que o Gustavo e o Gerson estavam falando. Às vezes é o mesmo pensamento, né? Mas cada um está abordando um lado. O que o Gé, eu acho que está falando, que é o que também, assim, sigo, eu creio que vocês também, Lucas e o Guga, é que Deus, ele deixa, coloca lá a pessoa. Ele pode até colocar a pessoa para governar e tudo mais. Porém, alguma coisa ele vai fazer através disso. E caso a pessoa não esteja cometendo os atos de justiça que a gente está falando, caso ela esteja prejudicando o seu povo, aí Deus também vai gerar nas pessoas esse senso de justiça, aí pode lutar contra e tudo mais, mas eu acredito que até isso Deus também tá à frente, sabe? Tipo, ele já teve uma visão muito ampla daquele problema que iria acontecer e da necessidade de mexer também no seu povo. Então, eu acho que junta esses dois, não que Deus não permita aquela pessoa de reinar, mas ele vai deixar aquilo acontecer para trabalhar também o coração do povo, sim. Né? Através disso que o Gustavo falou. Então, eu acredito nisso, assim, Deus tem uma mente muito à frente que a gente nunca vai entender. Mas eu acredito que em todas as situações ele está agindo, né? É igual a gente falar do princípio do mal, né? Que eu estava conversando com vocês essa semana. O mal é a ausência do bem. Então, assim, e através disso, Deus vai agir. Né? Então, eu acredito dessa forma. Não sei vocês, como vocês conseguem enxergar, se é igual, se vê pontos diferentes. Não, mas é essa palavra, né? Acho que assim, permitir é diferente de determinar, né? Então, permitir sim, até porque é nisso que entra a responsabilidade do homem. Deus permite que isso aconteça e dá essa responsabilidade ao homem. Só que eu não acho que Deus determina quem vai ser o presidente. Deus sabe. Deus sabe tudo vai acontecer na história e Deus não perde o controle da história. Mas eu acho que Deus não determina, olha, em tal ano, esta pessoa vai ser presidente porque eu quero que ele seja presidente. Colocar o Bolsonaro não foi Deus que escolheu o Bolsonaro, foram os brasileiros. Mas é que, em última análise, se há permissão de Deus, esse tipo de coisa, há determinação, né? Entende? Não. Permissão e determinação são coisas diferentes. Mas é porque... Não, na verdade a gente abordou um texto que não está falando disso, e eu abordei essa ideia sem ler o texto. O texto está falando da submissão dos crentes a um governo que não é cristão. Por quê? No contexto, eles já estavam sendo perseguidos por sua fé. E aí gerou na cabeça de alguns crentelhos que já que o governo não é cristão, não precisa obedecer nada que o governo manda. E não é o caso. O apóstolo Paulo vai continuar falando aí no versículo 2 e 3 que, pelo contrário, aquele que não corresponde ao governo, ele está pecando contra Deus, porque quem instituiu o governo foi Deus. Independente de ser um determinismo ou não, e isso não está em questão no texto, quem instituiu foi Deus. Como? Não importa. O que importa é que, sendo o governante, tem que ser o governo tem que ser respeitado. Os governantes precisam ser respeitados e seguidos. É claro que, a ponto disso não infringir a nossa fé. Nós vamos entrar numa discussão agora, a partir disso, da ética cristã perante as questões sociais. Né? Então, lembrando que nesse contexto Paulo está falando para a igreja de Roma porque eles estavam sendo perseguidos pelo império. Então, assim, uma discussão é outra. A questão é que, mesmo que você coloque
coloque uma posição que pareça antagônica, que é Deus determina, uma coisa não está excluindo a outra, porque, como eu disse, você não prestou atenção. Eu falei sobre essa tensão de soberania e responsabilidade humana. Está aí o tempo todo na Bíblia. Tem tudo a ver, sim. Com a eleição de candidato a governante ou não. Tem a ver, porque nós escolhemos, mas Deus está, não de forma indireta, mas diretamente agindo sobre isso. Como? A gente não sabe. Porque a Bíblia não tem a ver, sim, com o que a gente está falando, mano. Tem a ver tanto com governo, texto e determinismo. O que eu acho legal da gente, às vezes, ter essas diferenças é porque as pessoas começam a abrir a cabeça também para várias coisas, assim, do jeito que eu passei também, conversando com vocês. Antes eu pensava de uma forma e hoje eu penso diferente. Vou concluir então. Vai. Assim, ó, antes eu era arminiano, hoje eu sou arminiano só de segunda, quarta e sexta. Então, até com base no livro que o Lucas citou, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, Deus é soberano sobre a história, Deus sabe tudo o que vai acontecer na história, mas também a responsabilidade de nós como cristãos pesquisar sobre política, se informar, pesquisar as propostas e votar de forma consciente e de forma cristã, tudo que a gente falou, que não é barganhando o poder com a política, mas observando e discutindo as propostas de forma que promova a justiça para todos, né? Então, o cristão tem como responsabilidade ter esse voto, ter essa consciência. O lance do texto também, que a gente tem que frisar, uma das coisas do texto de Romanos 13, é essa questão de que Paulo fala que a autoridade instituída e ela tem um propósito de fazer o bem, de fazer justiça. E quando ela deixa de fazer isso, então a gente também tem um papel, né para realizar. O papel, vou usar um termo bem evangélico, como eu já falei, o papel profético de mostrar aquilo que está errado. E é por isso que nós não podemos ter aquela junção de igreja e Estado e ter rabo preso, que não é nosso papel. Até bolei uma frase aqui, não tem nada de genial, que a política ela não é a missão da igreja. Machado de Assis? A política não é a missão da igreja, mas a missão da igreja, que tem a ver com a salvação do mundo, a redenção do mundo, de pessoas e do mundo, no segundo momento, vai passar por política, porque nós organizamos nossa sociedade com esse negócio que chama política, e que tem a ver com o bem de todos. Então, não é a missão da igreja, a política? Não é, mas vai passar por ela. Né? É forma de governo, né? Quando a gente fala da missão da igreja, da redenção, acho que como cristão a gente não pode se calar diante de injustiça. Igual a gente vê coisas que são legais no nosso país, mas são imorais. Então você pensar que tem gente que está ficando cada dia mais rico, e tem gente passando fome, então isso no nosso país é legal, mas é imoral. E quando você descobre que tem leis que suportam esse tipo de atitude, ou leis que suportam a violência contra um tipo de pessoa, o cristão tem que ser resistência. Quando você vê uma forma de governo que não promova a justiça, mas promova violência, promova desigualdade social, promova fome, pobreza, acho que como cristão a gente não pode se calar diante disso. Então, igual a gente falou da redenção, né, que é o evangelho todo pro homem todo. Então, como missão da igreja, a gente tem que lutar contra isso também. A gente tem que se levantar como cristão e falar, olha, isso não é o que eu acredito, não é essa forma de governar. Não é isso que Deus quer para a humanidade. E se opor a isso. Então, nesse caso, o cristão tem essa responsabilidade de questionar, de criticar a política e de se posicionar a favor daquilo que ele acredita. Acho interessante essa abordagem, eu concordo com ela, mas acho bem interessante nós deixarmos, pelo menos, eu acredito, que é importante deixar frisado que a igreja participa, conversa com a política, os membros da igreja são pessoas com seus deveres e seus direitos cíveis e participam de tudo isso. E a igreja, como você falou, ela precisa participar da política, mas essa não deve ser a sua prioridade. Né? Do mesmo jeito que a igreja participa de várias outras questões da esfera social,
ela pode e deve participar da política, mas esse não deve ser o seu carro-chefe. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, independente de ser de direita ou de esquerda, o crente acaba sendo um ativista político da sua ideologia e esquece de ser um cristão e mais do que isso, um profeta, um evangelista ou qualquer outra coisa que expresse mais o seu amor por Deus do que a sua fé por Deus, a sua confiança em Deus, do que a sua confiança numa ideologia, num político, numa ideia. Ideologia é a mesma coisa. Mas lembrar de que participar não é fazer disso sua prioridade. A gente tem que fazer também antes, né? Então a gente está falando aqui de política, a gente está falando sobre voto, porque aquilo que a gente quer ver acontecendo. Acho que o Jefinho está falando não adianta a gente abandonar as obras que a gente quer ver acontecendo para militar politicamente. Antes disso, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, a gente tem que promover a nossa fé, aquilo que a gente acredita, e a partir da nossa fé, ter essa ação de também monitorar e se posicionar como resistência. Mas é verdade, não faz sentido a gente trazer isso para o campo da política só e não exercer isso na nossa vida particular, né? Eu acho que pega um pouco daquilo que você falou antes, Gustavo, de terceirizar a responsabilidade. Né? Então, assim, a gente joga para outra responsabilidade, mas o nosso papel mesmo, como cristão, de gerar uma diferença no mundo, ser a luz, deixar para depois. Eu acho que está muito relacionado a isso também, que o Gersinho falou. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Provérbios 14, 31. Vamos seguir aqui, eu tenho um ponto para tratar que nem está especificamente aí no roteiro, mas depois qualquer coisa a gente faz um parte 1 e parte 2. Que a gente está falando sobre os cristãos agirem no âmbito da política, certo? Lutar contra coisas que ele considera errado. Só que aí entra um problema que hoje é muito comum, já faz tempo, mas a gente tem visto isso no Brasil acontecendo com a gente, que pessoas que defendem que os cristãos, principalmente os cristãos, né, mas que religião não se mistura com política, que é o nosso tema que era o tema inicial. E aí entram questões que cristão não tem que dar opinião política ou ética, em discussões éticas, vamos talvez aqui só para citar questões mais polêmicas como aborto ou minorias, as pessoas dizem, não, mas você está dando uma opinião política. Só que quando você impede alguém de agir com base na sua religião, você fere um princípio de liberdade religiosa, né, que é uma coisa muito cara no sentido de preciosa que nós temos, que você exclui, né, a religião. Quando você tem um Estado laico, não é isso que significa. Exclusão da base religiosa de alguém para opinar. Porque o que nós temos hoje se você é um arreligioso, ou seja, um ateu, você pode dar opinião. Mas se você é um religioso, você não pode dar sua opinião baseada na sua religião. Sendo que a opinião de alguém que não tem religião, ela é baseada na religião dela. Que seja lá qual ela for, mesmo que for nenhuma. Está na base, né? É aquilo que a gente chama de cosmovisão. A gente fala aqui várias vezes. Então, é algo que é uma contradição, né? Existir liberdade religiosa, a pessoa defende a liberdade religiosa, mas quer proibir as pessoas de usarem sua religião como a base de argumentação. É lógico que é difícil convencer alguém com a base religiosa, mas o religioso ele tem o direito constitucional e legal e moral, eu acho, de exercer a sua vida política, no sentido de dar opinião sobre assuntos políticos, votar, com base nas suas convicções religiosas. E excluir isso do âmbito público é ferir a liberdade religiosa das pessoas. Antes de tudo, lembrar que todo indivíduo, seja ele religioso ou ateu, independente da sua religião, ele é um cidadão que tem direitos e deveres como qualquer outro. Não só direitos e deveres durante a questão da sua escolha,
como na expressão das suas ideias. Se eu não me engano, o artigo 6 da Constituição, que nos dá liberdade religiosa... Me corrigindo, não é o artigo 6, é o artigo 5 da Constituição. Ele é, de alguma maneira, ferido, né? E a nossa Constituição, ela não dá só liberdade religiosa para a realização de culto, celebração de culto e qualquer outra coisa, como ter um Estado laico não é ter um Estado ateu, não é ter um Estado que proíbe manifestação moral religiosa ou religiosa/moral, mas respeitar e aceitar todas as opiniões religiosas/moral, seja da religião que for. Então essa é a diferença. Algumas pessoas vêm com esse discurso de o Estado é laico, não sei o que lá. Parabéns, o Estado é laico mesmo, por isso ele dialoga com todas as religiões e com aqueles que também não têm religião alguma. Isso faz parte desse princípio e não exclui a ideia, muito pelo contrário. Aqui o Wayne Gruden, nesse livrinho aqui que eu vou indicar, ele começa falando sobre 2 erros, né, de uma visão política. O primeiro é um erro que alguns cristãos têm, que é que o governo tem que impor religião. E o outro erro sobre política, que é o erro dos não cristãos normalmente, é que o governo deve excluir a religião do âmbito público. Então são 2 erros grotescos. Tanto o erro de evangélicos de achar que o governante cristão está lá para impor moralmente e religiosamente o cristianismo, e o outro erro também, que é o erro dos não religiosos, que é de querer excluir a religião. E ambos são erros muito grandes, né? As pessoas que normalmente querem excluir a religião do debate, elas ignoram todo o histórico, que eu vou falar do meu time, né, do cristianismo, todo o histórico de benefício que a religião cristã trouxe em discussões políticas. Nós poderíamos citar aqui o Martin Luther King, por exemplo. Ele teve por base princípios religiosos, e ele usou isso na discussão, ele usou isso no discurso. Então, outra coisa, por exemplo, direitos humanos, né? Quando a gente aprende os direitos naturais, né, que talvez seja ali os primórdios dos direitos humanos, que é em John Locke, já tem ali a base para os direitos naturais do ser humano é bíblica, né? Os seres humanos têm direitos à vida porque Deus a concedeu, porque são imagem e semelhança de Deus. Nós devemos respeitar o outro ser humano que está do outro lado, mesmo se ele não ser da mesma religião, do mesmo sexo, ou se ele toma uma decisão equivocada na vida. Mesmo assim eu tenho que respeitar. E da onde que eu tiro a base para respeito para direitos humanos? Da Bíblia, né? São lutas, são princípios que surgem na história tendo por base a visão cristã de mundo. Separação igreja e Estado surge num contexto em terreno cristão. Não foi um ateu que falou assim, vamos separar a igreja e o Estado. Né? Surge no contexto ali de proteção para que o governo não interferisse na igreja, né? Não proibisse ou não interferisse nas questões de culto, por exemplo. Então, não é o contrário, né? Não foi um Estado ateu que falou assim, vamos separar a igreja, porque a igreja não pode interferir. Lógico, o princípio significa as 2 coisas, um interfere no outro, no que é papel do outro, mas são coisas que surgem no contexto religioso. Então, se a gente exclui isso, a gente perde grandes benefícios que talvez possam ter para o futuro. E é um tipo de preconceito e intolerância, né? Então, a gente está falando do nosso ponto de vista, né? Que é do ponto de vista cristão. Que a gente não pode escolher alguém que vai governar só pra gente. E, na verdade, nenhum grupo poderia fazer isso. Então, a gente fala bastante hoje de preconceito e intolerância, mas os cristãos sofrem bastante preconceito e intolerância às vezes, né? Então, isso nem pode mesmo. Você separar alguém de uma discussão política só por ele ser cristão, isso é preconceito com o cristão, isso é intolerância com o cristão também, que não devem ser aceitos. Então, uma das coisas que o cristianismo defende é que a gente não deve ter preconceito nem intolerância. Então, a gente acha errado também, não só para os outros, mas quando isso é feito com a gente, né? Então, tem todo esse benefício histórico do cristianismo, de tudo que o cristianismo já contribuiu para a sociedade, tudo que o cristianismo já contribuiu para a educação,
E até por ser uma questão de preconceito, né? Você eliminar qualquer pessoa de uma discussão por conta da religião dela, isso é preconceito e intolerância. Então isso não deve ser aceito também. Vou fazer a pergunta mais besta desse podcast. O cristianismo é de direita ou é de esquerda? Vamos lá. Eu acho que você colocar assim, porque hoje acho que no mundo a gente vive dois extremos, né? Então, dependendo do que você falar. Não é no mundo, não. Não? O mundo é muito grande para resumir Estados Unidos e Brasil. Não, então, não é só nos Estados Unidos e Brasil, mas ou você. Se você falar alguma coisa, você é direita. Se você defender outros pontos de vista, você é de esquerda. Acho que a gente não pode. Essa é uma visão muito ocidental, né? Mas o cristianismo, acho que a gente não pode colocar o cristianismo numa caixa. Falar, o cristianismo é de direita, o cristianismo é de esquerda. Porque, igual a gente falou, com a nossa consciência cristã, com base naquilo que a gente acredita, a gente não pode se associar a um governo ou outro. Não posso falar, o cristianismo é direita. Porque então eu estou falando que todo governo de direita pratica o cristianismo. E a gente sabe que não é verdade. Tem muito governo de direita que pratica injustiça. Tem governo de direita, a gente pega governo de direita, que existe desigualdade social, existe uma mentalidade utilitarista, existe a mentalidade do capitalismo, que, embora seja, a gente olhe como uma opção melhor do que o comunismo e o socialismo, com base no que a gente teve de exemplo do comunismo e socialismo, mas o que o capitalismo faz é basicamente colocar você como um consumidor. Então a frase essencial do capitalismo é: ou você come bem ou dorme bem. Se você escolher comer bem, você não pode dormir bem. Você vai trabalhar e trabalhar, porque você é isso, você é alguém que consome. Então você reduz o ser humano a um consumidor. Isso é contra o cristianismo. Se você parte para falar o cristianismo então é de esquerda, e você começa a associar a idolatria do Estado e colocar o Estado como um ser supremo, você não questiona o Estado, tudo que o Estado faz é correto, isso também é errado. E acaba tendo uma mente utilitarista também, porque se você pegar os governos de esquerda, transforma o ser humano também em produção. Então, nos dois tipos de governo, você tem a redução do ser humano. E você tem aí a desumanização do homem, vamos dizer assim. Então é muito difícil de você enquadrar o cristianismo com, olha, o cristianismo é de direita, o cristianismo é de esquerda. Não, acho que a gente vive no mundo, o mundo tem capitalismo, o mundo tem comunismo, o mundo tem direita, tem de esquerda. A gente vai criticar posicionamentos da esquerda, a gente vai criticar posicionamentos da direita, com base naquilo que a gente acredita. Mas acho que não dá pra gente falar, olha, o cristianismo é de direita, o cristianismo é de esquerda. Até porque na cosmovisão o problema do mundo é o homem, né? Então, onde tiver o homem governando, você vai ter pecado, você vai ter erro, você vai ter o egoísmo. E o cristianismo se opõe a tudo isso. Então, acho que a gente vai ter pontos que a gente vê uma associação dos dois lados, como vai ter pontos que a gente vai criticar dos dois lados. Acho que o cristianismo não pode ser colocado numa caixa. Olha, o cristianismo é de direita ou o cristianismo é de esquerda. Acho que isso não existe. Como o Lucas fez a pergunta é idiota mesmo, né? Porque... Eu avisei que era idiota. Não, mas eu estou só confirmando. A pergunta é idiota. Por quê? Antes de tudo, porque você enxergar o cristianismo ou Jesus como uma posição política é idiota porque, antes de tudo, é anacrônico. Jesus vem antes de qualquer posicionamento político definido como o capitalismo ou o socialismo. Uma outra coisa, Jesus nunca se importou com a política em si, com o reino que nós cristãos chamamos de reino terrestre, né? O reino dos que estão aqui agora na Terra. Muito pelo contrário, todas as vezes que Jesus foi cobrado até pelos seus discípulos, que não entendiam o seu ministério, ele falou: não, meu reino não é dessa terra não, para de se preocupar com as coisas que estão aqui, porque, cara, as coisas que estão aqui vão morrer, vocês vão morrer e tudo vai passar. Né? E Jesus sempre enfatizou que o seu reino era um reino celestial e que era sobre essas coisas que eles deveriam se preocupar, um reino eterno com ele. Então, essa pergunta já é idiota por isso. É idiota também algumas abordagens feitas de textos exclusivos, né,
Por exemplo, alguns pegam textos da monarquia para dizer que de fato Deus se agrada da monarquia, que nós deveríamos voltar a ser reis, é uma idiotice enorme. Outras pessoas pegam textos isolados, um exemplo dele é o de Atos, quando a igreja divide seus bens, ou vende seus bens e divide na proporção da necessidade. Alguns vão falar que aquilo já é o início do socialismo, que Deus se agradava daquilo, lembrando que aquele é um contexto de igreja, não é um contexto de governo, e que Deus nem mandou eles fazerem aquilo. Eles fizeram por livre e espontânea vontade, e não houve um direcionamento teocrático, né? Nem antes e nem depois daquele momento específico, né? Mas, respondendo a essa pergunta, de fato o cristianismo não é nem de direita nem de esquerda. O cristianismo é corresponder à vontade de Deus expressa na sua palavra, que é muito mais complexa do que defender um sistema ideológico que possa corresponder aos seus anseios. Deus não precisa nem corresponder aos seus anseios. Ele não está refém da sua vontade, daquilo que você acha melhor ou não. Ele está soberano sobre todas as questões, e independente do que aconteça, ele estará governando a Terra e todos os habitantes dela. O mais importante é a gente frisar exatamente o que o Gerson falou, né? Jesus não veio trazer um sistema político. Ele não era um político. Ele não veio trazer nenhum sistema, nem de esquerda nem de direita, nem nenhum outro, que fosse um sistema político ou econômico para gerir uma nação. Não tem nada a ver com isso, né? Até escrevi um texto há um tempo atrás, o Gustavo até veio me perguntar o que eu estava querendo dizer, é que a mensagem de Cristo é, em sua essência, ou primariamente religiosa, no sentido de que Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores do pecado, né? E levar essas pessoas para o reino, né, da sua luz, né, no reino de Deus. Então, primariamente é isso, né? E pessoas transformam o evangelho numa ideologia política, né? Transformam talvez coisas que seriam o resultado do evangelho, como por exemplo o amor ao próximo, que acarreta em justiça social, por exemplo, e eu acolher o pobre. Isso é o resultado do que o evangelho faz na vida dos cristãos. Não é um sistema político que vai ser instituído em algum lugar, né, especificamente. Que nem a questão de Atos, né? Aquilo ali era o que os cristãos entenderam com base na mensagem do evangelho que eles deveriam fazer entre eles. Não era assim, vamos fazer um governo que vai dividir tudo entre todo mundo, sendo que não é isso, né, que o texto está dizendo. Esse é o modelo de vida da igreja, não um modelo de vida de governo ou político. Respondendo a pergunta do cristianismo se é esquerda ou direita, eu acho que, na verdade, ele não é nenhum dos dois, ele é horizontal e vertical, né? Horizontal porque ele fala disso que o Lucas está abrangendo, de ajudar a sociedade, de amar o próximo, os princípios do reino, e vertical olhando para Deus. Se a gente tiver o cristianismo assim na sociedade, está perfeito, fazendo a cruz, né? A parte horizontal para o povo e a vertical apontando para o que é certo. Acho que não tem como a gente falar direita e esquerda, é mais fácil a gente pensar horizontal e vertical. Eu gosto de uma música do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que ele fala, que a letra diz: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, né? Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. A grande verdade é que político, na grande maioria dos casos, eles são políticos, eles não estão falando nada com nada, muitas vezes nem eles mesmos acreditam nos seus discursos, mas eles estão querendo te convencer, independente de se você esteja bem ou não com o governo dele. Infelizmente, a causa do mal da sociedade é o pecado no homem, e todo homem é pecador. A gente nunca vai conseguir eleger um cara santo, né? É claro, existem homens diferentes, existem homens que são tementes a Deus, mas a maioria não é. Principalmente esses que se envolvem no que o Lucas chamou de politicagem, né? Que estão mais preocupados com a manutenção do seu poder, com a sua influência e tudo mais.
E é bom acrescentarmos que se Jesus não é de direita nem de esquerda, ele também não é do centrão, tá? Até por ter essa, Até porque essa centrão é um lado consciência político, de, né? por ter essa consciência de reino de Deus, né? Que a gente fala de reino de Deus também, a gente tem, as pessoas costumam imaginar sempre no futuro, né? A gente sempre coloca uma questão no futuro. Mas é aqui e agora também, igual o que o Gregory falou. Então, o cristão, o que ele deve exercer agora é isso: amar a Deus acima de todas as coisas, e já implica amar o próximo como a si mesmo. Então é isso também, que é essa consciência de reino de Deus, que dá também pra gente uma consciência, pra gente votar consciente, pra gente se posicionar contra aquilo que a gente não acredita. É essa consciência que esse reino pode ser expresso aqui e agora, ou que essa esperança futura pode ser manifesta aqui e agora, que também leva a gente a se posicionar na política e de forma política, né? Eu acho que uma dificuldade dos cristãos com a política nessa questão de direita ou de esquerda, ela já está direcionada com a interpretação bíblica mesmo, tá? E infelizmente nós temos, com o advento da mídia livre, e não só com o advento da mídia livre, né? Quando não tínhamos o Facebook, já tínhamos a mídia televisiva, a mídia do rádio. Infelizmente, aqueles que ganham mais notoriedade e têm maior voz são aqueles que pregam não o evangelho puro e simples, não o evangelho de fato que se preocupa mais com o reino de Deus, mas com um evangelho que possa agradar uma classe ou outra, né? E aí acaba que a galera, por uma falta de base de estudo bíblico e de interpretação da Bíblia, acaba que aceitando qualquer interpretação bíblica. A teologia moderna, da teologia moderna para cá, na verdade, moderna, pós-moderna e onde estamos, que ninguém sabe o que é, muitos chutam que é a era da pós-verdade, nós temos inúmeras teologias cristãs e que cada uma tem a sua cosmovisão firmada em uma prerrogativa diferente. Nós temos teologia específica dos pobres, que Jesus veio para salvar só os pobres. Nós temos teologia que não, que Jesus veio salvar só os sábios, que Jesus veio salvar só os, só os da denominação X. E acaba que, infelizmente, o discurso religioso tornou-se um discurso politizado. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que estão no meio da política se apropriaram do discurso religioso para ganhar voto. Então o cara olha para a igreja e ele fala assim: não, Jesus não é o Messias que veio para salvar a humanidade porque todos pecaram e merecem o inferno. Não, Jesus é o cara que veio salvar o oprimido do opressor. Quando não, Jesus não veio só salvar o oprimido, ele veio também salvar o oprimido, mas ele veio para salvar todo aquele que confessa Jesus como Senhor, Salvador, suficientemente Senhor e Salvador sobre todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado com esse discurso falacioso, que é um discurso oportunista, um discurso muito mais politizado do que religioso. Da mesma maneira que a gente tem essa teologia social, que diz que Jesus veio só para os pobres, nós temos também políticos que se dizem cristãos e que acabam abraçando uma cosmovisão de direita e falando que isso é cristianismo também, e não é. Uma discussão muito grande, que dá muito pano para manga, é a pena de morte e o aborto. Bandeiras que são de lados diferentes, né? Os da extrema direita vão defender a pena de morte e os da extrema esquerda vão defender o aborto, e aí acabam que os dois dizem que são discursos, ou melhor, políticos querendo se apropriar do discurso religioso, dizendo que são dois posicionamentos religiosos, quando, se você for um cristão que defende a preservação da vida, você pode ser contra as duas coisas e ao mesmo tempo a favor das duas coisas. Então, antes de tudo, você tem que fazer uma bela interpretação bíblica para entender como Jesus se comportaria diante dessas situações e qual então seria o exemplo a ser seguido a partir dele, né? E não de
qualquer político que se apropria da religião, que politiza o cristianismo, porque a maioria dos brasileiros é cristão, seja protestante ou católico, para ganhar voto, né? Então a gente precisa aprender a não tomar discurso político como discurso religioso. A religião não pode ser politizada. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Talvez aí tenha ficado um pouquinho mais longo, mas acredito que não vai precisar dividir em 2 partes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de seguir a gente lá no Instagram, @teólogosanônimos. E lá você encontra ali o arroba de todos os teólogos anônimos lá, do Gustavo, do Gregory, do Gersinho e o meu também. E também uma coisa que eu não falei em nenhum episódio se inscreva no nosso canal do YouTube, mesmo que você ouça pelo podcast, para dar aquela ajudinha, né? Clica no gostei. Mas muita gente tem ouvido pelo YouTube, mais até do que pelos podcasts. Então vamos para aquele momento de indicação de livro, que é um dos momentos aqui que o pessoal mais gosta. Vamos lá, Gersinho, indica teu livro aí. Vou indicar um livro do Santíssimo, tô brincando, do Dr. Russell Shedd, Justiça Social e a Interpretação Bíblica. Na verdade é um livreto de 70 e poucas páginas. Você vai conseguir ler isso daí em 20 minutos, meia hora. É bem didático, bem curtinho, mas o Dr. Shedd traz essa abordagem aí da interpretação do texto bíblico mesmo sobre o que é justiça social. Isso é muito importante para que a gente não confunda o que é justiça social segundo a cosmovisão moderna e o que é justiça social para a Bíblia. Eu gostaria também de, se você quer conversar sobre política, sociologia, religião, todas essas coisas, leia os livros que falam, ou melhor, leiam os teóricos famosos sobre isso. Leia o Karl Marx, o Weber, Durkheim, leia esses caras. Não fica ouvindo comentário de Facebook, porque você vai achando que tudo é maravilhoso e não é. Indicar o Justiça Generosa, do Tim Keller. Ele não fala exatamente sobre política, sobre o tópico que a gente abordou aqui no podcast, mas ele vai dar toda a base do que a gente falou. Como que a gente critica a sociedade? Então, quais são os princípios cristãos da gente chegar à justiça, da gente enxergar essa parte de justiça social? Qual o papel do Estado e qual o papel do Estado que o Estado tinha na Bíblia, no Antigo Testamento? Então dá bastante embasamento para a gente começar a discutir esses tópicos. O livro que eu vou indicar é um livro do Wayne Grudem, famoso pela sua teologia sistemática. O nome do livro é Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Contribuições para uma Teologia Evangélica. É do Wayne Grudem junto com Barry Asmus, que eu nunca ouvi falar desse cara. É um livrinho pequeno, ele é um resumo de algum outro livro maior dele. Assim, ele é bem americanizado, ele trata bem mesmo do contexto americano, da Constituição americana, mas dá para aplicar e aprender bastante coisa com esse livrinho. E também, assim, não é muito grande, tem 128 páginas, dá para ler aí numa semaninha, pelo menos na minha leitura mais lenta. E é um livrinho bem legal também, vale a pena ler, assim, porque às vezes a gente lê a Bíblia num todo e não consegue pegar ali os versículos que falam sobre alguns temas, e esse tipo de livro ajuda a gente a se achar um pouco. É isso aí, Wayne Grudem, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. E agora, por último, nosso amigo Gregory Murakami vai indicar o melhor livro de todos, né? Esse daí é melhor que todos esses que eles já falaram, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contando várias histórias aí dos reinados, de governantes, o papel do povo. Então, acho que se você também quer conhecer mais dessas histórias, o Antigo Testamento é repleto aí, principalmente dessa parte que dá para abordar e estudar muito a parte política, o papel do homem, o papel dos reis, dos governantes. É muito interessante. Então, foco no Antigo Testamento é para esse tópico também. Bom, galera, essas são as nossas indicações, então
Se você quiser comprar um desses livros aí ou saber mais, entra lá no nosso site de indicações de livros, que é o teologosanonymos.weebly.com, teologosanonymos.weebly ou Weebly, não sei, .com. Lá você consegue encontrar os livros que a gente está indicando. É isso aí, galera. A gente fica por aqui, nosso 5º episódio sobre política e religião. E até a próxima. Um abraço e até mais. Falou, galera. É isso aí, galera. A gente está aqui para fazer mais um Machado de Assis aqui. Como dizia Machado de Assis, não lembro qual era o nome, mas é o nosso quadrinho aqui de frases aleatórias do Machado de Assis. Pra nada, né? Mas vamos lá, Gui. Qual que é a frase hoje de hoje? Eu vou compartilhar uma palavra muito importante, muito séria, que eu fui estudar, fui buscar, que diz assim: palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Machado de Assis. Nada a ver, né? O Machado de Assis é aquele cara que escreveu aquele livro cheio de histórias chamado Bíblia.